Agora, com a educação rural, passa a viver um novo momento, né? Que é um marco da educação rural, e por isso que a gente diz que a educação rural ela é pautada na luta e na resistência, que é o primeiro Enera. Em 1997 acontece o primeiro Enera. E o que foi esse primeiro Enera? Foi o primeiro encontro de educadores e educadoras, um encontro nacional, na reforma agrária. O que é isso? Juntou-se ali movimentos sociais como o MST, Reforma Agrária, Pastoral da Terra, entre outros movimentos sociais que lutavam e lutam pela terra, educadores, para se discutir a educação do campo. Esse encontro foi um marco na educação rural, porque nesse encontro foi construído um documento trazem diretrizes importantíssimas para a educação rural, e é nesse momento que a educação rural deixa de ser uma educação rural para se tornar uma educação do campo. E aí a gente costuma usar dois termos muito usados na educação, do e no campo. Por quê? Porque quando eu falo eu estou falando dessa educação ofertada aos campesinos, ofertados aos menos favorecidos, ofertado àqueles que vivem da terra, enfim. E falo da educação no campo quando eu falo do pertencimento desse campo. Lecionar numa escola do campo é fazer o uso das especificidades do campo para poder ensinar. Então, pertencer a esse campo não significa morar nesse campo, significa conhecer esse campo, significa penetrar nesse campo, conhecer esse aluno, conhecer um pouco da história desse aluno, da vivência desse aluno. E é isso a luta por essa educação, uma educação que fosse ofertada ao povo do campo, que trouxesse para a sala de aula a realidade, a vivência campesina. Não uma educação que foi pensada para a cidade e a gente pega essa educação nos moldes de uma cidade e lança e joga no campo. Não. O Enera chega como um marco na educação. A partir do Enera, programas do próprio Ministério da Educação são criados para mudar e repensar essa educação do campo. Quando a gente fala dessas lutas, a educação do campo ela vive em uma constante luta. Desde lá do período colonial, quando a gente começou a falar da luta por um espaço, da luta por uma educação de qualidade, até os dias de hoje. Hoje nós lutamos contra o fechamento de escolas do campo, o fechamento de classes, porque não é só fechar a escola. Desde o momento que eu vou fechando classes dentro de uma escola, eu estou excluindo, até que chega ao ponto de finalizar a escola. O número de escolas fechadas no Brasil, escolas rurais, é enorme, como dados do próprio IBGE. Eu venho falar também da luta por uma educação de qualidade. A educação rural não pode querer que o seu aluno saia do campo para poder estudar e se arriscar em transportes de pouca qualidade, passar horas em cima de um caminhão para poder chegar até a escola. Não, a lei oferta esse aluno uma escola de qualidade, o acesso e a permanência. Para isso, se o aluno é do meio rural, ele tem o direito, por lei, de ter uma escola rural lá na região onde ele mora. É isso que diz a lei. O Enera chega para fazer um marco na educação do campo. Aí a gente deixa essa visão de rural para trás e a gente passa a assumir esse novo nome para a educação do campo. Mas não é só o título, educação do campo. São essas mudanças que a gente passa a assumir. Hoje, a educação no campo no Brasil, existe um livro didático que é específico para as escolas do campo. Existem programas como o Pronacampo, programas que são pensados para a educação no campo, e nós já avançamos muito, nós temos muito ainda o que avançar, mas se a gente for olhar lá pelo período colonial, passando pelo primeiro reinado, passando pelo segundo reinado, república, hoje nós já avançamos muito.
ainda temos muito para avançar. Por isso, essa ideia de luta, de resistência. Como é marcado o povo do campo, por muita luta e por muita resistência. Existem vários pensadores que vivem essa educação do campo na sua essência. São grandes pesquisadores. Nós temos Mônica Molina, Roseli Caldarte, Miguel Arroyo. Nós temos muitos pensadores, muitos escritores dentro dessa temática da educação do campo. Ao longo das aulas, a gente vai falar mais sobre a formação docente, vamos falar sobre políticas públicas para a educação do campo, mas nesse primeiro momento a gente está se prendendo à história dessa educação do campo. Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula.